Boa noite, meus irmãos. Mais uma quinta-feira que a gente, pela graça de Deus, né, está aqui para aprendermos mais um pouco dele. Hoje nós vamos continuar o estudo de Eclesiastes, capítulo 3. Né? Se os irmãos percebem, eu não tenho colocado Eclesiastes 3 ou Eclesiastes 2 e os versículos. A gente tem colocado Eclesiastes, o capítulo e parte 1, parte 2, parte 3, dependendo do tamanho do capítulo. E isso vai nos ajudar bastante aqui nessa parte que nós vamos estudar, Eclesiastes 3, porque nós separamos alguns versículos que nós entendemos estarem ligados. Né? Então, para hoje, em Eclesiastes 3, o que nós vamos estudar é o versículo 9, 10, 12, 13 e 22. Eu confesso para os irmãos que é uma parte que eu achei um pouco complexa, né? Mas fazendo essa separação, eu encontrei mais facilidade para que a gente explique e para que eu também acredito que será mais fácil para que os irmãos compreendam. Então, hoje nós estudaremos e explicaremos algumas coisas referente à vaidade do trabalho. Nós já falamos a respeito da vaidade do trabalho e agora o autor ele dá uma reforçada aqui para a gente, né? E nós vamos explicar algumas coisas, colocar, vamos dizer assim, alguns pingos nos is, porque talvez quem não acompanhou os estudos passados completos possam ter entendido de forma equivocada, né, o que foi passado. Mas aqui eu acredito que nós vamos fechar a respeito da vaidade do trabalho. Então, antes de começarmos, vamos orar ao nosso Deus para que Ele conduza esse estudo, né, e permaneça conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais dessa semana que se passou. Nós te agradecemos, Deus, pela tua ação nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, pelo teu perdão. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sustento, pela tua proteção e pela tua misericórdia. Senhor, queremos te pedir, Deus, por este estudo, Senhor, que o Senhor esteja à frente dele, ó Pai, e que aqui, ó Pai, nós possamos ser edificados em Ti, ó Pai, que tudo ocorra conforme a Tua santa e soberana vontade. Ensina-nos, Senhor, o que falar, abra os nossos corações, abra também, ó Pai, os nossos entendimentos, e que tudo, ó Pai, seja conforme a Tua vontade. Assim nós oramos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Eclesiastes 3, versículo 9, 10, 12, 13 e 22. Aqui nós estamos pulando o 11 e do 13 a gente já vai para o 22. E como tema aqui o fechamento da vaidade do trabalho. Amém? Então vamos lá. Versículo 9, 10, 12 e 22. 12, 13 e 22. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Do 10 nós vamos para o 12. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que pode comer, beber e desfrutar o que conseguiu com todo o seu trabalho. É dom de Deus. Agora do 13 nós vamos para o 22. Assim percebi que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Pois quem poderá voltar para ver o que será depois dele? Meus irmãos, quando a gente passou a respeito nos estudos passados de Eclesiastes
que a gente falou a respeito da vaidade do trabalho, o que eu gostaria que ficasse bem claro, que os irmãos entendessem, no estudo eu disse isso, né? Mas talvez não tão enfaticamente, é que aqui nós não, a Bíblia não está nos estimulando a ser preguiçosos, né? A Bíblia ela não está aqui dizendo que nós não devemos trabalhar. Aqui é outra situação, não é bem isso, né? Então, vamos ler o 10 aqui mais uma vez. O 9 e o 10. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Meus irmãos, o trabalho que Deus colocou a nós, o trabalho que Deus colocou nas nossas vidas. Deus impôs o trabalho aos filhos dos homens, né? Algumas Bíblias diz para com ele algumas traduções, para com ele os exercitar. Outras traduções diz afligir, né? Exercitar, querendo ou não, a gente pode se afadigar com isso. E essa questão de fadiga, ela é tratada nos outros capítulos, então nos outros versículos. Então, eu acredito que aqui a gente pode tratar também o exercitar, tanto exercitar quanto o afadigar, como no mesmo sentido, né? Quando a gente exercita algo, a gente se afadiga, ou afadigar. Então, no mesmo sentido, né? Deus colocou isso nas nossas vidas, para nos exercitar, para nos ocupar, né? E para nos entreter também. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que Deus colocou o trabalho para nós. Isso é de Deus para nós, né? O segundo ponto, como eu já fiz uma prévia, é que de forma nenhuma, quando a gente diz, ou quando a Bíblia diz que até mesmo o trabalho é vaidade, ela não está dizendo que nós devemos ser preguiçosos. De forma alguma ela está dizendo isso. Nós devemos ser preguiçosos, que nós não devemos trabalhar, né, que nós vamos sentar no sofá, colocar as pernas para cima e dizer, agora o que vier aqui é Deus que vai mandar para mim, porque eu não vou mais trabalhar, é Deus que me sustenta, então eu não tenho que fazer mais nada. Mas Deus colocou o trabalho para nós e é para ser executado, né? Se Ele colocou para que a gente faça, é para que a gente faça mesmo. Então não existe essa ideia de sermos preguiçosos, de sermos acomodados ou de não querermos trabalhar. Mas o que ele estava querendo dizer, meus irmãos, o que a Bíblia está dizendo para nós a respeito do trabalho, é que ele é passageiro. Ele é como vapor. Vaidade, vapor. Vaidade, transitório, algo que passa, né? Algo que não é eterno. E não só ele é passageiro. Não é só o trabalho que é passageiro. As coisas que vêm com ele também, as coisas que ele fornece para nós, seja o salário, seja as benfeitorias que nós conseguimos com esse salário, seja as coisas que nós conseguimos comprar com esse salário, elas também são passageiras. Então, o que nós precisamos entender é que apesar de o trabalho e seus benefícios serem passageiros, de serem como o vapor, né? De não ter esse valor, vamos dizer assim, não ter o valor exacerbado, o valor exagerado que alguns podem dar, né? Até mesmo alguns colocam a fé das suas vidas nos seus trabalhos, que apesar de ele não ser isso, de não ser algo que nós devemos olhar para ele e ver como a solução dos nossos problemas, ou endeusar o nosso trabalho, né? Seria uma forma de idolatria, que nós não é algo que nós devamos ver como tudo na nossa vida. Ele é bom, né? O trabalho é bom e seus benefícios são bons, né? E o trabalho ele foi estabelecido por Deus sobre as nossas vidas. É Deus que colocou ele para nós, é Deus que
que estipulou, que determinou que nós trabalhássemos. Deus quis assim e Ele quer assim, né? E o que nós precisamos entender é que se nós conseguimos um emprego, se nós conseguimos trabalhar, se temos condições, saúde, isso é porque Deus nos deu, né? Isso é porque Deus nos deu. E nós devemos nos alegrar com isso, porque é bom. E na medida certa, né? Nada exagerado, nada além da conta, nada passando dos limites, na medida certa ele é bom. É prazeroso. Então, meus irmãos, de modo algum nós devemos ser preguiçosos e de modo algum nós devemos deixar de trabalhar. O que nós precisamos entender a respeito de Eclesiastes e a vaidade do trabalho é que ele não é tudo na nossa vida, é que ele não é o que sustenta a nossa vida, é Deus, é que ele não deve ser, que não deve ser dado um valor para ele acima do que ele tem. Porque, meus irmãos, as coisas da vida, né, os nossos desejos, os desejos do nosso coração, eles nos tomam e acaba que a gente tem que fazer o que para satisfazer? A gente tem que trabalhar, né? Trabalhar e trabalhar mais. E acaba que a gente dá um valor para esse trabalho, dá um tempo para esse trabalho que não era para ser dado, né? A gente acaba perdendo, como eu já disse em outros estudos, tempo com a família, tempo com Deus, né? Tempo com filhos, que está incluso na família, né? Tempo de descanso para a nossa vida, que é muito importante. Então, meus irmãos, que fique essa reflexão para nós, que o trabalho é algo bom, os seus benefícios são prazerosos para nós. Ele é um dom de Deus, né? O trabalho é um dom de Deus nas nossas vidas, mas que a gente não se apegue demais a ele, né? Porque ele é vaidade, ele é passageiro, ele é transitório, né? Ele não é eterno e as coisas que vêm com ele, os seus benefícios também passam, né? Não é nada que seja eterno para nós. Então, que isso fique para nós, fique nos nossos corações, fiquem todos com Deus e tenham um ótimo resto de semana.